O café esfria na xícara porque você passou 20 minutos encarando a janela sem ver nada, só pensando em como um bom dia meio seco na mensagem do WhatsApp parece uma declaração de guerra. A gente engole tanto sapo logo cedo que daqui a pouco vai precisar de licença ambiental só para abrir a boca. Tem dias que a gente acorda parecendo um fio de alta tensão descascado no meio da calçada. Qualquer brisa minimamente mais forte parece que vai fazer saltar uma faísca. Sabe aquela sensação de que o mundo inteiro resolveu combinar de falar num tom de voz que machuca o tímpano? Começa cedo. O despertador toca e não é só um som mecânico de manhã, parece uma sirene avisando que o prédio tá pegando fogo, só que o fogo tá dentro do peito mesmo. Você senta na beirada da cama, os dois pés encostados no chão frio, e antes mesmo de formular qualquer pensamento coerente sobre o café ou sobre a roupa que vai vestir, já vem aquela contração invisível na boca do estômago. Um aperto seco, rápido, que sobe pelas costas e trava a nuca. Você olha para a xícara na pia, olha para a luz branca da cozinha que parece forte demais para uma terça-feira, e pensa, eu não sei como é que eu vou dar conta de atravessar as próximas 15 horas acordado. Aí a gente sai pra rua e percebe que o radar tá desregulado. Antigamente, gatilho era palavra de manual de psicologia, termo clínico guardado para trauma pesado. Hoje em dia, virou um modo padrão de funcionamento da nossa cabeça. Tudo é gatilho. A notificação que pisca na tela do celular com LED azul e faz o dedo gelar antes de encostar. O áudio de 4 minutos que a pessoa mandou dizendo que precisa falar rapidinho com você. O silêncio repentino no grupo da família que dura mais de 2 horas sem ninguém mandar um bom dia com figurinha de bom velhinho sorrindo. O entregador de aplicativo que passa zigue-zagueando de moto na canaleta do ônibus e freia em cima da faixa de pedestre. A gente vive numa espécie de campo minado caseiro onde qualquer passo em falso aciona uma explosão minúscula por dentro, daquelas que ninguém vê de fora, mas que deixam a gente com a respiração curta e o pensamento correndo em círculo. Reparou como o nosso dia virou uma coleção de micro sustos? A gente anda pela casa, desviando das coisas como quem desvia de bala perdida. Tem um momento em que você abre a geladeira e percebe que esqueceu de comprar o que precisava, e isso já vira motivo para um monólogo interno de meia hora sobre como a sua vida é uma sucessão de pequenas incompetências administrativas. Tem a hora em que você cruza com o vizinho no elevador, ele te dá bom dia, e você responde com um tom meio abafado, e passa o resto do trajeto até o térreo remoendo se ele achou que você é mal educado, arrogante, ou só esquisito mesmo. A cabeça não descansa porque ela tá o tempo todo fazendo o trabalho de um segurança de boate paranoico, revistando cada detalhe do cotidiano em busca de perigo. E o pior é que não tem perigo nenhum. É só a vida normal, insossa, cotidiana, acontecendo no volume máximo. Spinoza, aquele filósofo holandês que passava os dias limpando lentes de óculos numa salinha escura para não morrer de tédio com o barulho do mundo, dizia uma coisa que parece simples, mas dói na carne quando a gente para pra pensar. Ele falava que a nossa energia vital, o que ele chamava de conatus, esse impulso teimoso que a gente tem de continuar existindo, tá o tempo todo tentando persistir no ser. Só que a gente gasta tanta energia tentando não desabar sob o peso das nossas próprias expectativas invisíveis, que sobra muito pouco para viver de verdade. Spinoza achava engraçado como a gente passa a maior parte do tempo temendo aquilo que a gente mesmo imagina. A gente não sofre com o fato real, a gente sofre com a montagem cinematográfica que a nossa cabeça faz sobre o fato. É o diretor de cinema interno que contrata trilha sonora de suspense para cena em que você precisa apenas escolher qual marca de sabão em pó vai levar no mercado. E a gente engole. Esse é o verbo que resume bem o nosso século: engolir. Você engole a secura na garganta no meio da reunião de condomínio porque não quer parecer o chato que reclama de tudo. Você engole a vontade de mandar a pessoa parar de falar em viva voz no transporte público. Você engole o embrulho no estômago quando vê o extrato bancário ou quando percebe que esqueceu a chave de casa na fechadura do lado de fora. A gente vai acumulando esses pequenos nós na garganta como quem guarda tralha no fundo da gaveta da cozinha, pilha velha, tampa de caneta sem tinta, elástico de dinheiro ressecado. A gaveta fecha no tranco, mas tá estufada, prestes a derramar tudo no primeiro puxão mais forte. O problema de viver no modo gatilho é que a gente passa a gastar a vida inteira administrando a defensiva. Você não age mais, você reage. Você acorda não para ver o dia, mas para ver o que vai tentar te derrubar hoje. É uma exaustão que não passa dormindo. O corpo descansa 8, 9 horas, mas acorda com a mesma sensação de quem correu uma maratona usando bota de ferro. A mente ficou a noite toda rodando atualizações em segundo plano, processando cenários catastróficos que nunca vão acontecer, ensaiando conversas imaginárias onde você finalmente diz tudo o que engoliu durante a semana. Sabe quando a ficha cai um pouco? É quando você se pega irritado com a luz do sol batendo na parede da sala. Sim, a luz do sol. Aquela mesma luz que a gente passa a semana inteira desejando ver no fim de semana.
Quando a luz do sol vira um incômodo porque ela denuncia a poeira acumulada nos móveis que você não teve tempo de limpar, é porque o sistema passou do limite do aceitável. A gente transformou o próprio lar num tribunal onde nós mesmos somos ao mesmo tempo o réu confesso, o promotor implacável e o juiz que já entrou na sala com a sentença de condenação impressa. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas o drama da nossa geração é que a gente tem um monte de comos perfeitamente automatizados e nenhum porquê que preste para justificar o cansaço. A gente aprendeu a responder tudo bem com a mesma precisão robótica com que o semáforo muda de vermelho para verde. E aí, como vai? Tudo bem, corrido, mas levando é a frase padrão. Uma mentira pequenininha, diária, inofensiva, que a gente repete tanto que acaba acreditando. Só que o corpo não acredita. O corpo não tem essa educação toda que a gente aprendeu a ter para não incomodar os outros. O corpo avisa no canto da boca que resseca de repente, na dor de cabeça que começa atrás dos olhos bem na hora em que você senta para relaxar, na insônia que chega justamente quando o silêncio da casa finalmente permite que você escute o próprio pensamento. A gente tem medo do silêncio porque o silêncio é o momento em que o alarme falso desliga e a gente percebe o tamanho do estrago que fez tentando manter a pose de que está tudo sob controle. Você já reparou no jeito como a gente respira quando tá sozinho na cozinha esperando a água ferver? A gente respira com a parte de cima do peito, bem curtinho, como um passarinho assustado. O dia inteiro é assim, puxa o ar pela metade, segura a barriga pra dentro, aperta o maxilar para os dentes não rangirem, e segue o baile. Ninguém aguenta viver com o freio de mão puxado desse jeito sem que o cabo comece a desfiar por dentro. E é exatamente nessa hora, quando a água começa a fazer aquelas bolinhas pequenas no fundo da panela e você se pega olhando pro nada com os olhos secos, que a gente se pergunta em que momento exato a vida ficou tão estreita que qualquer coisinha virou motivo para o mundo desabar. Porque o gatilho não é sobre o evento em si. O entregador de moto, a notificação no celular, o silêncio no WhatsApp, a luz forte na parede, nada disso tem tanto poder assim. O poder vem do fato de que a gente está por um triz. Estamos tão cheios de coisas não ditas, de prazos invisíveis, de expectativas que a gente assumiu sem que ninguém pedisse, que qualquer esbarrão já é suficiente para fazer a torre de cartas desabar no chão da sala. É por isso que Soren Kierkegaard falava que a ansiedade é a tontura da liberdade. Só que ninguém te avisa que essa tontura não vem com a grandiosidade de ter o mundo nas mãos. A tontura brasileira vem de ter que dar conta de tudo enquanto o chão parece de gelo quebradiço. Kierkegaard explicava que a gente sente vertigem não porque tem medo de cair, mas porque percebe o abismo que existe dentro da gente. E o que a gente faz o dia inteiro? Passa fita adesiva em cima do abismo. Coloca um tapete bonito. Finge que o assoalho tá firme. Mas o tapete afunda toda vez que você pisa desatento. A sua mente virou um campo minado onde cada florzinha bonitinha pode ser um detonador. O pior é que a gente se acostuma com esse estado de alerta permanente. Acha que viver com o estômago embrulhado é traço de personalidade. Começa a chamar de jeito acelerador o que na verdade é só um pânico manso, domesticado, que te acompanha na fila do banco, no trânsito da volta para casa, na hora de escolher o que vai jantar. A gente vai se miniaturizando para caber dentro da própria angústia, sabe? Vai diminuindo os passos, as conversas, os planos, para ver se o monstro não acorda. Só que o monstro é você mesmo, tentando conter o volume de tudo o que você sentiu e achou que não podia expressar. Sabe aquela cena clássica de domingo à noite, quando a luz do dia vai rareando e a casa começa a ficar cinza? Para muita gente, o domingo não é dia de descanso, é o dia em que o corpo finalmente percebe que a semana vai começar de novo e entra em colapso preventivo. O coração acelera sem motivo aparente. Você olha para a prateleira da sala e te dá uma irritação inexplicável. Parece que a poeira na mesa de centro é um insulto pessoal. E você briga com quem tá perto, ou pior, engole a raiva e briga com você mesmo por estar sentindo aquilo. Friedrich Nietzsche, que entende bem dessas implosões silenciosas, dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas o drama da vida moderna é que a gente perdeu e dobrou a aposta no como. A gente vira especialista em manobras de sobrevivência. Como responder a mensagem sem parecer grosseiro. Como respirar fundo no elevador para o vizinho não notar que você tá trêmulo. Como fingir interesse naquela conversa de corredor. É uma ginástica olímpica da alma feita com um cansaço desgraçado. E o corpo, que não é burro, começa a cobrar a fatura. A dor nas costas que não vai embora com remédio nenhum. A mandíbula que estala de manhã. A insônia que chega não porque você tem um problema gigante para resolver, mas porque a sua cabeça finalmente silenciou o barulho de fora e deixou você ouvir o próprio caos. Acontece que a gente foi educado na base da marra. Para ser forte. Para não dar trabalho. Para aguentar o tranco. E aí, quando o gatilho dispara por causa de uma xícara que quebrou ou de um e-mail que veio com um tom meio ríspido, a gente se culpa. Acha que é fraqueza. Acha que os outros são mais resilientes, mais equilibrados, mais felizes.
Mas a verdade nua e crua é que todo mundo tá segurando o prato, girando no alto do pauzinho, rezando para o circo não pegar fogo. A diferença é que alguns escondem melhor o desespero atrás de um sorriso nos dentes e de uma postura impecável. Só que fingir que tá tudo bem é um trabalho exaustivo. Demanda uma quantidade de energia absurda que faria falta para qualquer coisa que realmente importe. É como tentar segurar uma bola de praia inflada no fundo da piscina. Você gasta toda a sua força empurrando aquilo para baixo, e a única coisa que consegue é ficar sem ar. Na hora em que a mão escorrega e a bola pula na superfície fazendo barulho, vem o susto e a vergonha. Porque eu fui estourar por causa disso. Porque eu perdi a paciência com o sinal fechado. Porque meu peito apertou desse jeito só porque mudaram o plano de última hora. Porque não era sobre o sinal fechado, meu amigo. Nem sobre o plano que mudou. Era sobre o fato de que o seu tanque de paciência tá rodando na reserva há meses, e você continua fingindo que o ponteiro tá no cheio. A gente precisa aprender a dar licença para o próprio cansaço. Parar de tratar a ansiedade como uma falha de caráter e começar a ver como o que ela realmente é, um sinal de alarme que disparou tantas vezes por bobagem que agora berra até com o vento. Quando tudo virou gatilho, talvez o segredo não seja tentar blindar o mundo para que nada te fira. O mundo vai continuar imperfeito, barulhento, intempestivo e cheio de pequenas arestas prontas para rasgar a capaz. O caminho, por mais desconfortável que pareça, é olhar para dentro desse estrago todo com um pouco menos de crueldade. Reconhecer que você tá cansado, que o peso foi demais, que a armadura pesou tanto que deformou o seu corpo. E tá tudo bem não dar conta de tudo que inventaram que a gente precisa dar conta. Solta a barriga. Destrava um maxilar. Deixa a água ferver. O mundo não vai desabar só porque você permitiu, por 2 minutos inteiros, desabar primeiro. Antes que perguntem, sou humano. E se rolou, deixa o like.